Olá, eu sou o Diogo Rosa, médico oncologista do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro e diretor educacional do LACOG-GU. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre o tratamento do carcinoma urotelial metastático e as evoluções que a gente teve no manejo e no diagnóstico. Bom, em relação ao carcinoma urotelial, é importante a gente entender que, na maioria dos casos, ele surge na bexiga, em torno de 85% a 90% dos casos ele surge na bexiga, mas ele pode surgir em qualquer parte do corpo que tenha urotélio. Então, na pelve renal, no ureter, ele pode surgir também, mas na maioria dos casos é na bexiga. E na maioria dos casos também ele é superficial, na bexiga principalmente, o paciente tem um sangramento na urina, e aí, eventualmente, esse sangramento é identificado, o paciente faz uma avaliação e trata, resseca esse tumor vesical. Quando esse tumor se torna invasivo, ou seja, ele invade a parede da bexiga e com isso se torna metastático, aí a gente já tem uma doença um pouquinho mais complicada e a terapia durante muito tempo foi baseada em quimioterapia, principalmente com cisplatina. Então a gente tem também a carboplatina, tem outros quimioterápicos, mas a cisplatina seguia aí sendo o tratamento principal para essa doença. Bom, o que a gente teve de evolução nos últimos anos? Em primeiro lugar, a gente teve a chegada da imunoterapia, dos inibidores de checkpoint, principalmente anti-PD1 e anti-PDL1, que foram uma mudança, principalmente na terapia de primeira linha e na terapia de segunda linha. Vou falar um pouquinho sobre isso. E mais recentemente, a gente teve uma terapia-alvo com o erdafitinib para aqueles pacientes que tivessem mutações do FGFR, eu também vou falar sobre isso. Bom, falando primeiro sobre imunoterapia, a gente sabe que para aqueles pacientes que vão iniciar um tratamento, ou seja, tratamento de primeira linha, que vão fazer uma terapia sistêmica, tá? Se eles forem inelegíveis à quimioterapia com cisplatina, e a gente sabe que um grupo grande de pacientes, até 50% dos pacientes, tem algum critério de inelegibilidade para cisplatina, como, por exemplo, função renal ruim, função auditiva ruim, função cardiovascular ruim, performance status ruim. Então, isso tudo leva aí a uma incapacidade do médico que está prescrevendo de fazer quimioterapia com cisplatina. Bom, esses pacientes eles podem fazer uma avaliação para hiperexpressão de PDL1 e aí fazer aí uma terapia anti-PD1 ou anti-PDL1. Lembrando que nesse cenário de primeira linha, a gente pode fazer tanto o teste Ventana ST142 e usar o atezolizumab, quanto o teste DACO22C3 e usar o pembrolizumab. Essas são as duas drogas que no Brasil estão aprovadas para os pacientes que são inelegíveis à cisplatina. E aí, se por acaso o paciente não fizer imunoterapia em primeira linha, se ele for para a segunda linha, aí você pode fazer imunoterapia sem a necessidade de uma testagem. Por outro lado, o paciente de segunda linha em diante, você pode fazer uma testagem que é a testagem de mutação do FGFR, e se o paciente tiver alguma alterações específicas, ele pode então receber uma terapia-alvo com erdafitinib, que é um inibidor pan-FGFR. Bom, então a gente tem uma testagem para avaliar o PDL1, a gente tem uma outra testagem para avaliar mutações do FGFR. E quem está acostumado com essa questão de testagem de biomarcador sabe que isso é muito trabalhoso, tanto para o médico quanto para o paciente. Você tem que pedir o material, pedir a solicitação do teste, mandar o material para um lugar, e aí o paciente testa um. Aí o material volta para você e depois você vai ter que pedir de novo uma outra testagem. Então, durante muito tempo, a gente teve aí um pouquinho de dificuldade, porque a gente tem que pedir 2 testes, e isso acaba sendo oneroso e demora muito para tratar uma doença que é agressiva, que é o carcinoma urotelial metastático. E aí o interessante é que agora foi anunciado um consórcio, que é o consórcio GUIDE, que é uma parceria entre a Roche e a Janssen, que une essas duas testagens em uma única solicitação, seja pelo Roche Testing, seja pelo programa de suporte ao diagnóstico da Janssen. Você pode pedir tanto por um quanto por outro. Quando você pede isso, o paciente tem automaticamente as duas testagens em uma única solicitação. Então você acaba ganhando celeridade, velocidade na decisão diagnóstica, você acaba ganhando facilidade, praticidade, porque fica mais cômodo tanto para o médico assistente quanto para o paciente para fazer a testagem, e você consegue aí mais informação sobre a doença e informação
como qualquer outro tipo de câncer, informação para o carcinoma urotelial faz toda a diferença na hora de você decidir a terapia. Então, o Consórcio Guide, ele tem essa vantagem de que você consegue, de forma mais ágil, conhecer a doença, decidir a terapia e ajudar o paciente, e certamente isso é uma coisa que, principalmente para o paciente, é muito bom, porque você garante que, conhecendo melhor a doença, de forma mais rápida e ágil, você vai garantir para ele o melhor tratamento. É isso. Muito obrigado.